Fala, gente, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso estudo bíblico ao vivo, comigo, o pastor Wendel. E vamos só verificar mais uma vez aqui o som e compartilhar aqui a transmissão para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo bíblico. Ok, então o tema de hoje do nosso estudo é purificando a consciência. O que é que isso tem a ver com cura divina? E nós vamos ver que tem muito a ver, tem tudo a ver. Muitas pessoas já me procuraram, a gente como pastor, a gente ouve, muitas pessoas vêm confidenciar suas dúvidas, seus pecados, principalmente pecados, e eu observei, eu mesmo na minha própria vida e vendo na vida de outros irmãos, que uma das coisas que traz um bloqueio na área de saúde divina, bloqueia realmente o poder de Deus para a cura, é exatamente você estar sendo acusado pela sua consciência. Então o tema da aula de hoje é purificando a nossa consciência, irmãos. Antes de entrar no tema da aula propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre a salvação, o que Jesus fez. E nós vamos ver o vínculo disso, desse conhecimento que nós precisamos e devemos ter com relação à obra de Cristo e a cura divina e a consciência, ok? Pessoal, Cristo na cruz, eu já falei isso em outros estudos, Cristo na cruz, ele foi o sacrifício perfeito, O livro de Hebreus fala que Cristo comprou para nós uma eterna redenção. Isso mostra, queridos, que os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, eles já foram pagos há 2000 anos atrás. Quando você comete um pecado, Deus não envia novamente Jesus para morrer por você. Não. A provisão foi feita por Deus para todos os pecados. Eu mesmo sou relativamente jovem. Eu não vi Cristo morrer na cruz, não conheci Ele fisicamente, pessoalmente em corpo, enquanto Ele andava sobre a terra, mas os meus pecados, que eu nem tinha nascido ainda, já haviam sido pagos, certo? Os pecados da velha aliança, que haviam sido cometidos debaixo do Velho Testamento, mesmo antes da velha aliança, todos eles foram pagos em Jesus Cristo. Então, amados, o sacrifício de Cristo, ele foi mais que suficiente para quitar e pagar tudo o que você fez de errado. Todos os seus pecados, eles já foram pagos. Certo? Isso deve trazer para nós uma consciência de purificação. Nós devemos estar cientes de que, em espírito, nós já fomos purificados, nós que estamos em Cristo. Salvo engano, é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, com o Senhor. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nós nascemos de novo em espírito, o nosso espírito ele é conectado a Cristo e é por isso que nós somos salvos. Jesus, queridos, é a manifestação da natureza salvadora de Deus. Jesus não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Se você observar nos evangelhos, trouxeram, por exemplo, uma mulher pega em adultério e Jesus não a condenou. Jesus não estava aprovando o pecado dela, mas Jesus não veio para nos condenar, porque nós já estávamos debaixo de condenação. Então, Jesus, ele é a salvação de Deus incorporada em uma pessoa. Nós já vimos que os nomes de Deus, o nome de Deus, Jeová, o Javé, quer dizer, eu sou, ele traz uma conotação, traz uma revelação de quem Deus é, a sua majestade, a sua grandeza e a sua santidade. E os nomes de Deus na Bíblia, eles trazem a revelação da natureza de Deus. Nós já vimos que Deus se revelou como Jeová Rafá, que quer dizer eu sou aquele que sara. E Jesus, ele é
ele é um nome hebraico, né? O nome Jesus é o mesmo nome Josué, que quer dizer Jeová é a salvação, ou Jeová salva. E onde Jesus, queridos, ele é Deus se manifestando em forma humana para trazer salvação. Salvação é um conceito mais amplo do que apenas alguém está em perigo e você vai lá e livra ele. Salvação é um conceito que significa que Deus resgata o homem do pecado e das consequências do pecado. Deus resgatou o homem da eterna separação dele, que é a consequência pior do pecado. Todas as demais consequências, elas são um subproduto da eterna separação de Deus. Deus nos vincula a Cristo e agora Deus lida conosco em Cristo. Em Cristo você é santo, em Cristo você é tornado justo, independentemente das suas obras. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, diz no versículo 9, para que ninguém se glorie. Então, queridos, por conseguinte, nós não somos salvos por algo que nós fazemos. Nós somos salvos de forma gratuita como um presente de Deus, um dom, um presente. Se é um presente, então não é por merecimento. Não é através das obras que você se torna mais santo diante de Deus. A sua santidade está no seu espírito. No seu corpo, na sua alma, no seu entendimento, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós não temos como andar em perfeição no natural. A nossa perfeição, ela é imputada, ela é atribuída. Lá em Romanos, que eu já citei, Romanos 5:1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós somos tornados justos pela fé. As suas obras, elas não têm o poder de tornar você justo. Ok? Por que Deus deu a lei de Moisés? Eu já falei sobre isso, mas lá em Romanos capítulo 3, versículo 19, diz que a lei foi dada para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei de Moisés, os mandamentos da lei foram dados para trazer condenação. Condenar para que as pessoas pudessem ver que elas de si mesmas eram imperfeitas e que elas precisavam de um Salvador. Elas precisavam da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. A lei de Moisés, ela foi dada para, vamos dizer assim, reativar a consciência humana que estava cauterizada. Os homens cometiam abominações, às vezes até em nome de Deus, né? No período da lei, era comum os pais oferecerem seus próprios filhos, crianças, em sacrifício aos deuses. Era comum, o normal, o uso da feitiçaria, necromancia, para que os governantes pudessem governar. Eles consultavam feiticeiros. E muitas outras abominações e coisas horríveis que existiam, e as pessoas praticavam aquilo na sua total normalidade. Então Deus enviou a lei de Moisés para trazer à tona, para ativar, né, a consciência humana, para que o homem pudesse ser realmente se condenar, ser condenado pela lei, de forma a expor a natureza pecaminosa que havia dentro do homem. Mas a lei não trouxe a solução final para o problema. A solução final foi Cristo. Mas nós entramos, né, chegamos a Cristo ainda com a consciência, né, a consciência acusatória da lei. Infelizmente, muitas igrejas, muitas pessoas que ensinam, pregam, estão pregando a palavra de Deus e estão nas igrejas, né, eu não vou nem dizer uma ou duas igrejas, mas eu diria de maneira geral, em praticamente todas as igrejas. Muitas pessoas, por falta de entendimento dessas verdades, elas incentivam, elas pregam, né? Há muita condenação que é ministrada à igreja. Então você, na verdade,
você deveria ser livre dessa condenação, mas de fato ainda se prega muita condenação nas igrejas. Então o que eu vou falar aqui talvez seja algo novo para você, porque para mim foi algo novo. Muitas vezes eu quis agradar a Deus, eu quis me tornar melhor, eu quis me tornar mais santo, mais justo, e eu quis agradar a Deus na prática religiosa, né? Então eu era muito fervoroso, né? Eu orava por horas a fio, porque eu queria agradar a Deus. Então eu frequentava a igreja, eu chegava a frequentar a igreja em praticamente todos os dias, e eu queria agradar a Deus através das minhas obras, mas eu sempre sentia que eu nunca estava o suficiente, eu sempre sentia que eu podia mais, e eu puxava as pessoas e dizia que elas tinham que fazer obras, tinham que orar, você tem que orar, você tem que estar na igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu me via assim, eu querendo chegar a um nível de santidade e perfeição em Deus através das obras, mas sempre vinha aquela voz dizendo: você não é o suficiente, você ainda não está bom o suficiente, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa fazer isso mais. E eu me condenava e me achava indigno de receber as coisas da parte de Deus. Eu tentava meio que barganhar ou comprar ou conquistar as coisas de Deus pelas minhas obras, né, pela minha santidade em termos de atitudes de obras. Mas nós vamos ver, né, eu já venho falando sobre isso, que você não se torna agradável a Deus por suas obras. Você se torna agradável a Deus em Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia diz onde está a jactância, né? A jactância, que é a exaltação, o orgulho, a soberba. Onde está a jactância? É eliminada. Está lá no livro de Romanos. Porque Deus nos salva como um presente pela sua própria misericórdia. Certo? Amigos e amados queridos do Senhor, por que eu quero falar sobre a consciência hoje? Porque se você pesquisar em alguma dessas Bíblias aí online ou em algum aplicativo, no Novo Testamento você vai ver que existem dezenas de versículos falando sobre a consciência e a necessidade de termos uma consciência boa, uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens também. Muitos cristãos, eu me incluo que eu era assim, né? Cresci, aprendi, vou transmitir para vocês o que eu aprendi. Eu acredito que hoje eu vou jogar alguma coisa, não vai ser tudo, mas eu trazia muita condenação na minha vida. E isso, com certeza, meus queridos, meus amados, muitas vezes eu, na minha própria vida, vi isso e já aconselhei muitas pessoas que vivem debaixo de condenação e não conseguem obter cura da parte de Deus, e abrem brecha para o inimigo atacá-las por causa da consciência. Então vamos lá para aprendermos isso aí. O que é a consciência? Vamos abrir a palavra do Senhor, quem quiser abrir, quem quiser acompanhar, no livro de Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu separei aqui uns versículos para facilitar. Romanos 2, 14 e 15. Diz assim: porque quando os gentios que têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, o que é a consciência? Eu vou dar agora a minha definição de consciência baseada nas escrituras, né, e baseada na minha própria experiência. Consciência, a nossa consciência é como se fosse um espelho nosso, dentro do nosso coração, na nossa alma, que tem o mesmo conhecimento que nós temos, certo? Então, o que é a consciência? De acordo com o dicionário do pastor Wendel, é um espelho da nossa alma, como se fosse uma pessoa que estivesse dentro do nosso coração e que tem o mesmo nível de conhecimento, ele tem o mesmo conhecimento que nós. Então, vou explicar melhor.
É como se fosse uma outra pessoa, certo? Dentro do seu coração, da sua alma. Imagine que você faz algo que você sabe ser errado. Mentir, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Então vem aquele pensamento, né, vem aquele sentimento condenando você. Você mentiu. Você sabe que isso é errado. Então, isto é a sua consciência. Ela lhe condena ou lhe justifica. Quando você faz algo que você aprova, a consciência aprova, não diz nada, ela aprova se calando, né? A consciência. Agora, quando você faz algo que você sabe ser errado, que você entende ser errado, ela te acusa. A consciência, ela teve uma finalidade, né? Eu creio que Deus deu a consciência para tentar barrar o homem, né? O homem antes do pecado, eles tinham nu, ele era nu, Adão e Eva estavam nus, não se envergonhavam, não havia vergonha. Quando ele pecou, imediatamente ele percebeu que estava nu, foram abertos os seus olhos. Eu entendo que esses olhos podem ser, eu não estou dizendo que é, mas pode ser a consciência. E quando Deus chegou para Adão, ele perguntou: quem te disse que você estava nu? Não foi Deus, nem foi a serpente, porque Satanás não falou nada. Aí você está nu. Não, Satanás não disse nada. Quem disse ao homem? Por que Deus perguntou quem? Quem falou a você que você estava nu? Quem te acusou? Quem te expôs? Então foi, acredito ser ali uma primeira ocorrência da consciência humana trazendo a acusação. E é exatamente o que diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 2. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, onde o apóstolo Paulo também fala da consciência. Ele vem tratando sobre a consciência aqui, que eu não vou ter tempo de a gente ver tudo isso aqui, certo? 1 Coríntios 8, 7 diz assim: mas nem em todos há conhecimento. Anota essa palavra aí, hein? Conhecimento. Porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Observe o que é que ele diz. O apóstolo Paulo aqui pelo Espírito Santo começa esse versículo dizendo que nem em todos há conhecimento. Conhecimento de quê? Se você ver o contexto, ele está falando o seguinte. Eu vou tentar resumir aqui para a gente entender. Quando você aceita o Senhor como seu Salvador, você se torna uma nova criatura. Você se torna justo aos olhos de Deus. Você se torna perfeito. Você se torna santo em espírito. Nada que você faça torna você mais santo, porque você já é santo, puro. Lá no livro de Hebreus fala que nós não chegamos... O livro de Hebreus ele sai comparando o tempo todo a velha aliança com a nova aliança. E lá no final do livro ele fala: você não chegou ao monte que fumegava, etc. Ele diz que nós chegamos, né, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O próprio livro de Hebreus mostra que nossos espíritos foram aperfeiçoados, foram tornados perfeitos. Então você é perfeito, querido, porque Deus lhe conectou a Cristo, conforme eu já falei. Isso mostra que se você chegar, vamos dar um exemplo aqui, se você chegar num centro de umbanda, onde eles fazem oferendas aos espíritos, às entidades, né? Eles acham que aquelas entidades são deuses. Nós, pela palavra, entendemos que são espíritos caídos, são demônios. É o que a Bíblia revela, é o que eu creio, é o que nós cremos. Mas você, como uma pessoa salva, você poderia, né, hipoteticamente, entenda isso aí, você poderia chegar e comer até um sacrifício feito aos demônios e você pegar aquela comida, dar graças e entender que aquele ídolo, né, aquela entidade, ou seja lá o que for, aquele Deus, ele nada é, como diz a palavra. Você é livre o suficiente para chegar e comer, por exemplo, um sacrifício de feitiçaria. Eu nunca fiz isso, mas eu conheço um testemunho de um pastor que estavam passando necessidade e oraram a Deus, né? E colocaram oferendas lá no quintal dele para a igreja ir embora de lá, oferenda de feitiçaria. Ele pegou a oferenda, agradeceu a Deus, comeu, não teve nada, foi bênção total. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Contudo,
se você tem um irmão, se você faz isso, vamos supor, pega uma galinha preta aí que ofereceram, você pega, assa a bichinha e come. Aí o irmão que não tem conhecimento, ele não conhece o sacrifício de Cristo, ele não conhece que ele já é perfeito em Cristo, ele não conhece essas realidades espirituais da nova criação que Deus fez. Ele se sente, ele acha que está fazendo algo errado ao comer aquela galinha preta, por exemplo, e aí ele se condena. A consciência dele condena ele. E se a consciência o condena, você é condenado e você abre, as portas ficam abertas para Satanás, porque você se condenou. Eu vou falar mais em outras aulas mais à frente sobre por que é que nós nos condenamos. Eu vou explicar melhor, mas eu quero só explicar que isso se deve ao domínio que Deus deu ao homem. Como Deus entregou ao homem o domínio, então o homem pode se condenar. Ele pode trazer sobre si condenação. Essa condenação não vem de Cristo. Lembre-se da mulher pega em adultério. Ela pecou? Pecou. Ela pecou sim. Adulterou, transgrediu a lei de Deus. Mas Jesus não veio para condená-la. Então lembre-se disso. Isso não é desculpa para você viver uma vida de pecado. Porque se você for pecar e viver uma vida de pecado, você vai abrir a porta para Satanás na sua vida. Mas de Deus ele não vai lhe condenar. Porque ele já condenou Jesus, ele condenou o pecado na carne de Jesus, e não é Deus que te condena. É por isso que eu venho falando isso, para trazer a sua consciência ao entendimento de que não é Deus que coloca a doença nos seus filhos, porque Deus já puniu Cristo por nossos pecados e colocou sobre Cristo as nossas enfermidades. Mas se nós não tivermos conhecimento, não conhecimento da física, nem da química, nem da biologia, nem da história, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, principalmente do que é o evangelho, do que é a nova aliança. Queridos, eu vejo que muitos cristãos, eu acho incrível, muitos cristãos eles não têm conhecimento da nova aliança. Eles conhecem muito o Velho Testamento, né? Ensinam sobre o Velho Testamento, tentam praticar pedaços do Velho Testamento, mas eu vejo uma deficiência da igreja do Senhor no entendimento da nova aliança. A nova aliança é uma aliança superior à velha aliança, é uma outra aliança, é um outro sacerdócio e é uma outra lei. Isso está tudo escrito no livro de Hebreus, que eu não vou citar, porque senão a gente não vai ter tempo aqui. Gente, vamos lá, bem rapidinho. Então, quanto mais conhecimento da sua posição em Cristo, mais a sua consciência ela não vai te acusar. Você precisa ministrar isso para a sua consciência. Você precisa pegar a palavra de Deus e entendê-la e ministrar e declarar isso para que a sua consciência pare de te acusar por coisas que Cristo já pagou. E nós vamos mostrar isso aí. Eu vou tentar ir mais rápido aqui, gente, por causa do tempo. Em Atos 24:16, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele procurava guardar Atos 24:16. Ele diz aqui: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Vamos ler logo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo 1, 19. O que acontece com um cristão quando ele é constantemente acusado pela sua consciência? Ele pratica coisas que ele entende ser errado e ele é acusado pela consciência. Ou então praticou alguma coisa, mas até confessou ao Senhor esse pecado, mas vem aquela acusação. O que acontece quando você deixa isso acontecer? Você fica sendo acusado pela sua própria consciência, né? O inimigo também pode nos acusar em pensamentos, mas geralmente nós somos acusados pela nossa própria consciência. O que acontece quando a gente deixa isso acontecer? Vamos ver aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Diz assim:
conservando a fé e a boa consciência, a consciência, né, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Gente, é muito importante você ter a consciência boa, a consciência purificada pelo conhecimento, né, da obra de Cristo, que você é a justiça de Deus, que você é santo, que você é inculpável diante de Deus. Você precisa ministrar isso, você precisa entender a sua posição em Cristo, para que a sua consciência ela não fique te acusando. Olha só, antes de Cristo, a consciência humana ela foi dada realmente para tentar restringir ali o pecado. É claro que se a pessoa continua a praticar o pecado, ele vai cauterizar, ou seja, vai deixar a consciência dela insensível. Isso está lá em 1 Timóteo no capítulo 4, mas eu não vou citar por causa de questões de tempo. A pessoa pode tornar a consciência cauterizada, isso também não é bom. Não é isso que a gente está falando, de você ficar insistindo no pecado. Mas pelo contrário, é você entender, né, ter o conhecimento e ministrar isso para você mesmo, para o seu próprio coração, como está lá em 1 João, que eu vou falar. Você assegurar o seu próprio coração para que você tenha confiança diante de Deus. Porque se você é acusado constantemente pela sua própria consciência, você está em condenação. E Satanás vai ter acesso a você. Você vai adoecer por falta de discernimento. É isso que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que eu não vou entrar aqui neste momento, certo? Então, a boa consciência é necessária, e quando você rejeita essa boa consciência, você continua praticando coisas, se condenando, você faz um naufrágio da fé. Você se lembra do apóstolo Pedro, né? Jesus disse, vem Pedro para caminhar sobre as águas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. E aí ele ouviu as circunstâncias e ele duvidou. Quando ele duvidou, o poder de Deus que estava sustentando ele, né? Porque Pedro efetivamente caminhou sobre as águas, mas o poder de Deus deixou de operar, porque ele duvidou. A acusação da consciência ela vai fazer você duvidar, vai te deixar com a sensação, o sentimento de indignidade diante de Deus e vai fazer você naufragar na fé, assim como aconteceu com Pedro. No caso de Pedro foi outra coisa, não foi necessariamente a consciência, pelo menos eu acho que não. Certo, gente? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui o que é que eu mais anotei. Eu anotei muitas outras coisas, mas estou falando aqui as principais. Esse estudo sobre a consciência, ele na verdade mereceria um estudo todo de per si. Eu estou aqui jogando um resumo, é necessário você meditar um pouco sobre isso, pegar essas referências bíblicas, orar ao Senhor, né, meditar, principalmente se você é desse tipo de pessoa, como eu era, que está o tempo todo se acusando, se querendo agradar a Deus pelas obras, se condenando porque não é perfeito, né? Ninguém é, exceto o próprio Deus. Nós somos perfeitos em espírito em Cristo. Então vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 13. Notei aqui o versículo 5, tem todo o contexto, mas eu não vou entrar no contexto todo, você pode ler depois, se quiser, por causa de questões de tempo. Romanos 13, 5 diz assim, portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Muitos de nós sabemos que é pecado a gente resistir às autoridades constituídas por Deus. Há um julgamento que vem sobre isso. Os filhos precisam honrar e respeitar os pais, né? As ovelhas precisam respeitar os pastores. Nós precisamos respeitar os governos, as autoridades, os magistrados. Isso é bíblico, né? Eu não vou entrar nesse assunto. E há um castigo sobre isso, mas o apóstolo Paulo, aqui pelo Espírito Santo, chama a nossa atenção de que é necessário nós estarmos sujeitos às autoridades, não apenas pelo castigo, mas observe, queridos, por causa da consciência. Quando você resiste a uma autoridade, né, a sua consciência vai te acusar, porque as leis
tanto as leis de Deus como as leis dos homens, elas estabelecem esse princípio aí da submissão às autoridades, e sempre quando a gente vai de encontro a uma autoridade, a uma lei, a uma ordem, a uma hierarquia, essas coisas, vai, além do castigo que poderá vir, vai também afetar a nossa consciência. Veja o cuidado que Deus dá a essa questão da nossa consciência. Certo? Agora eu quero, deixa eu ver aqui, onde foi que eu anotei. Nosso tempo está passando rápido, mas quero falar aqui sobre 1 João capítulo 3. E aí eu vou fechar com Hebreus, para a gente encerrar essa aula de hoje, que não vai dar tempo de eu contar o testemunho, mas é muito importante a gente ter esse entendimento sobre a consciência. 1 João capítulo 3, versículos 19 a 22, diz assim: E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Eita, aleluia, glória a Deus, né? Amados, o versículo aqui eu vou tentar resumir, certo? Que eu ainda preciso falar sobre Hebreus, eu vou tentar resumir. Basicamente, o que ele está dizendo é que quando o nosso coração, que é a consciência, ele nos condena, nós não temos confiança para chegar diante de Deus, e isso realmente, amados, impede, bloqueia, né, o poder de Deus de ser derramado sobre nossos corações. Né? E ele diz aqui, nisso conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos o nosso coração. Nós precisamos assegurar ao nosso próprio coração, ou seja, nós precisamos ministrar a nós mesmos, ao nosso coração, que nós somos justiça de Deus, que nós somos inculpáveis, que Jesus já levou todas as nossas iniquidades, que Jesus comprou para mim eterna redenção. Eu sou perfeito e santo aos olhos de Deus. Saiba você que Deus, ele lida conosco a nível de espírito. Deus não está olhando para você a nível da sua carne, no seu eu natural. Você é imperfeito e enquanto não houver ressurreição, eu e você seremos imperfeitos. Graças a Deus que Deus, ele nos olha a nível de espírito. Deus trata conosco no nível de espírito. E em espírito nós somos justos. E precisamos, obviamente, andar como justos. E é necessário que a nossa consciência seja purificada pela palavra. Essa verdade precisa dominar o nosso eu interior, já que a consciência é uma espécie de espelho, né? Então, a nossa consciência ela vai nos acusar se nosso conhecimento for pouco da palavra de Deus. Nós já vimos isso lá no início. E olha aqui, qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, será que Deus agora está lidando conosco no nível das obras, né? E Deus vai me dar se eu for agradável a Ele e eu fazer as coisas e praticar tais e tais obras? Não é isso. Nós somos agradáveis a Deus no amado, está lá no livro de Efésios, no capítulo 1. Mas na medida que nós praticamos a palavra de Deus, a nossa consciência ela vai sendo purificada, né? Essas obras aqui não são obras religiosas, né? São obras de fé, né? A fé sem obras é morta. Nós cremos e nós pomos em prática. Eu quero fechar aqui, antes que termine o tempo, né? Eu estou correndo aqui, irmãos, peço desculpas, mas é um assunto vasto, mas é importante a gente entender isso. E se você se identificou, é importante você meditar nesses versículos de forma mais profunda, porque como é muita coisa que eu tenho que ensinar sobre cura divina, então eu não quero deixar esse estudo muito extenso, né? A gente já está na 5ª aula, eu ainda tenho muito o que ensinar. Estou pedindo a Deus que me dê sabedoria como eu vou ensinar isso de uma forma mais rápida. Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências
das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Para que nós possamos servir a Deus, irmãos, é necessário que a nossa consciência pare de nos acusar. É necessário que ela seja purificada. É necessário que você compreenda que o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. E mesmo quando você comete uma imperfeição, um pecado, você deve confessar para purificar de novo a sua consciência. Porque em espírito, o seu espírito não é tocado pelo seu pecado. Se você, parou no sinal, veio alguém pedir para limpar o vidro e você tinha uma moeda, mas disse que não tinha. É mentira, você pecou. Você é cristão, você perdeu a salvação? Óbvio que não. O peso de ser salvo, de permanecer salvo, não está com você. O peso da salvação, a responsabilidade de manter você salvo, de te dar a salvação e de manter você salvo é de Deus. É um dom pela graça, sois salvos no tempo presente. Né? Se fosse uma salvação que Deus deu de graça, mas depois você precisa de obras, então diria assim, né? Pela graça você foi salvo, mas agora você se cuide, porque qualquer deslize você perde. Né? Isso não existe na Bíblia, certo? Então o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Diante de Deus você é inculpável e você precisa ministrar isso para a sua consciência. Né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus em Jesus Cristo. Tá certo? Mas, infelizmente, a gente ouve muita condenação, muita mesmo. Então, queridos, vou ler aqui agora Hebreus 10, 1 e 2 para a gente encerrar. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. A lei de Moisés, eles tinham que oferecer sacrifícios continuamente, mesmo que ninguém cometesse nenhum pecado, teoricamente, ainda assim, todos os anos, o sumo sacerdote tinha que ir oferecer sangue dos animais, e aquilo, na verdade, trazia consciência de pecado. Eles estavam o tempo todo sendo postos diante do fato de que eles eram pecadores. Mas veja que na nova aliança isso não é assim. Na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo ele já purificou você de todo o pecado, incluindo os pecados que você nem cometeu ainda. Isso é desculpa por viver uma vida de pecado? Não, mas nós vamos falar sobre isso nas outras aulas, tá bom? Mas entenda isso. O sacrifício de Jesus, ele fez uma purificação de uma só vez por toda a eternidade. Você, aos olhos de Deus, é puro. E você precisa assegurar isso ao seu coração, conhecer esta realidade, para que você tenha confiança diante de Deus e possa receber aquilo que Cristo já pagou por mim e por você, que é a cura divina, dentre outras coisas. Então, querido, Deus abençoe você. Espero que você tenha aprendido um pouco, né? Esse entendimento sobre a consciência foi importantíssimo na minha vida. Eu tenho ministrado isso na vida de outras pessoas que estavam debaixo de acusação, adoecendo, né, sem entender quem elas eram em Cristo, olhando para suas próprias fraquezas, defeitos e falhas e se acusando, né, achando que eram imperfeitas demais. E eu digo a você que eu e qualquer um, no natural, somos imperfeitos mesmo. E isso não tem como mudar agora, certo? Deus vai trocar o nosso corpo, mas isso só lá na ressurreição, quando Jesus voltar. Aí sim, seremos perfeitos, espírito, alma e corpo. Que a paz do Senhor seja com a sua vida. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.